Só que assim, eu acho que um ponto central da nossa conversa aqui, já que eu trouxe o aspecto da teoria do mal privativo, é isso daqui, eu acho que seria interessante a gente começar, porque ele fala, né, ele tenta fazer uma espécie de paródia do mal privativo, e o que você acha? Dá pra Sim. gente começar por isso? Pode Que eu acho ser. que é. Pode ser? Tá. Pode ser. Tomar como privação. Então, pois é, porque, por exemplo, é que eu acho que é muito. Eu retornei a isso o tempo todo, né? Acho que todas as coisas que eu mencionei meio que dependem um pouco disso, né? Então, por isso que eu queria discutir isso logo no começo. Porque, assim, ele começa citando, basicamente, estruturando como que ele acha que funciona o raciocínio de Agostinho, né? Uhum. Aí, eu até vou ler aqui, que eu separei os tópicos, né? Se você quiser abrir o artigo dele também, para ver que eu não estou inventando, tá aí. Tá aqui já. Pois é, tem um que ele começa assim, nothing is evil, nada é, peraí, acho que tá muito pouco longe, tá um pouco longe. Nada é mal a não ser que esteja destruindo ou corrompendo alguma coisa, né? Isso aqui seria supostamente como Agostinho teria postulado. Portanto, Isso. não é possível que alguma coisa má não esteja destruindo alguma coisa, Ó, né? o que ele ilustra é o seguinte, ó. A versão do Agostinho que ele coloca é o seguinte, ó. Pois o que é aquilo que chamamos de mal senão a ausência do bem? Nos corpos dos animais, doenças e feridas nada mais significam do que a ausência de saúde. Pois quando uma cura é efetuada, isso não significa que os males que estavam presentes, nomeadamente as doenças e feridas, desaparecem do corpo. Eles vão em outro lugar. Eles deixam completamente de existir, pois a ferida ou doença não é uma substância, mas um defeito na substância carnal. Uh, Sendo a própria carne uma substância e, portanto, algo bom, dos quais esses males, isto é, privações do bem, que chamamos de saúde, são acidentes. Da mesma forma, os chamados vícios da alma nada mais são do que privações do bem, né? E que, quando são curados, não são transferidos para outro lugar. Quando deixam de existir na alma sã, não podem existir em nenhum outro lugar. Aí o Collins ele pega e responde o seguinte: ó. O diabolista pode valer-se de um argumento semelhante para uma teoria de privação do bem, na qual o ser é o mal e o bem é a ausência do ser. Observe que Agostinho diz que quando uma cura do corpo ou da alma é efetuada, o mal, doença ou ferida do corpo, vício na alma, não vai embora e habita outro lugar. Por mais pobre que seja este argumento, pode ser imitado da seguinte forma: quando o corpo fica doente ou uma alma se torna viciosa, a saúde do corpo, a virtude da alma não são transferidas para outro lugar. O corpo é uma substância e, portanto, algo mal. E os bens são acidentes, privações do mal natural. É isso que É, ele fala, né, no caso, em resposta. é, É uma. é porque ele postula uma versão do argumento e uma segunda versão do argumento, né? Não Isso. sei se que você está lendo assim, acho que você Ele leu a pega também, primeira, né? ele pega também a do Stuart Goetz e do Bill Uhum. Anglin. Bill Anglin, ó. O argumento do Bill Anglin e do Stuart Goetz, né? Uhum. É o seguinte, ó. O primeiro argumento aqui, né, no caso, ele coloca o seguinte, ó. Premissa 1. Qualquer função que algo inerentemente, ou seja, positivamente mal, possa servir no cumprimento de um propósito divino extraordinariamente bom, poderia igualmente bem ser servido por um mal privativo. Né? Aí, premissa 2 desse argumento. Esse é do Bill Anglin e do Stuart Golds. É o que ele vai parodiar depois, tá? Ó, esse é o primeiro. Premissa 2 desse argumento, né? A única maneira pela qual a bondade de um ser onipotente não seria comprometida se ele criasse algo inerentemente mal seria se essa coisa fosse logicamente necessária para o cumprimento de todo propósito extraordinariamente bom. 3. Necessariamente Deus é bom. 4. Assim, Deus não cria nada inerentemente mal. Aí 5, conclusão. Assim, nada é inerentemente mal. Anglin Goetz, né? Aí ele me comenta aqui, ó, os números das premissas neste argumento e no próximo foram alterados em relação ao texto original, né? Ele fez uma pequena alteração para deixar mais redondinho, segundo ele, né? É, Então esse é o primeiro argumento. aham, sim, Esse é o primeiro argumento do Stuart Goetz e do Anglin, que sim. pega na linha, né? Pega, no caso, a ideia do Uhum. Santo Agostinho e traz para essa forma de argumento aqui, né? Essa logística e coisa e tal. E aí o que ele responde? Ele responde o seguinte, ó. O primeiro argumento respondido, né? No caso, é o seguinte, ó. Premissa 1. O mal do Deus maligno se ficaria comprometido se criasse um bem positivo, ou inerente. Uma vez que um bem privativo poderia igualmente servir ao cumprimento de um propósito divino extremamente maligno. Aí, premissa 2. Assim, Deus não cria bens positivos. E, portanto, conclusão, não existem bens positivos. É isso que ele argumenta, como se fosse uma flipagem, né? Aham, Ele coloca em duas aham, premissas e uma conclusão. sim. Mas, Esse é o primeiro. É o é o primeiro, depois tem primeiro. o outro. É. Pois é, eu acho que eu estava lendo o segundo, então. Confere, o segundo é que ele vai citar a estruturação falando nothing is even less is destroying or corrupting something. Isso, exatamente. Essa é a segunda versão. Eu acho melhor eu ler aqui, que eu tenho ela
eu tô com ela aqui em mãos, é o seguinte, né? Essa segunda versão, que também é a ilustrada pelo Anglin Goetz, né? Nos escritos contra os maniqueístas lá do Santo Agostinho, né? Premissa 1. Nada é mal a menos que destrua ou corrompa alguma coisa. E aí eu acho que aqui já esse argumento é bom porque ele vai na linha do que você estava argumentando, né? Premissa 2. Assim, não é possível que algo mal não esteja destruindo alguma coisa. Aí 3. Se houvesse algo inerentemente mal, ele poderia existir a parte de outras coisas, não destruindo nem elas nem a si mesmo. Aí 4. Assim, não pode haver nada inerentemente mal. Aí conclusão, assim, o mal é apenas privação. Aí o que ele faz, né? O M. Collins, ele reverte, ele flipa, ele diz o seguinte, ó, premissa 1, nada é bom a menos que promova, beneficie ou retifique algo. Aí, premissa 2, mas algo inerentemente bom poderia existir independentemente de outras coisas e não beneficiar nada. Premissa 3, assim, não pode haver nada inerentemente bom. Aí, conclusão, assim, o bem é apenas uma privação. É isso que ele conclui aqui. Esse é o argumento. Mas essas paródias aí, rapaz, eu acho que elas não funcionam, não. Não sei, você acha que funciona? Eu penso o seguinte, que depende também de como você encara a questão da existência, né? De como se você vê o valor da existência em si. E isso é um ponto que eu ia já entrar, porque eu acredito que toda a sua argumentação metafísica, ela se respalda na ideia de que a existência é um bem. De que o ser, né, ser nesse sentido de existir, é um bem, entendeu? E aí o que tem? Tem um outro artigo, esse eu não sei se você leu, que é o do Chris Byron. O Chris Byron, ele é uma coisa interessante, porque o que ele tenta fazer? Ele tenta, na verdade, debuncar tanto os teístas quanto os defensores do desafio, do desafio do Deus Malévolo. Só que, adivinha, em favor de quem? Do malteísmo, entendeu? Ele tenta debuncar. E eu acho que isso daqui ele pode trazer uma discussão interessante, né? Porque é o seguinte, ele vai trazer uma discussão tomando como base o livro do David Benatar, né? O Better Never Have to Be, né? Não sei se você já chegou a ouvir falar, ou pelo menos já leu ou ouviu alguma coisa sobre o David Benatar, mas o David Benatar é um filósofo, no caso... Ele é um filósofo, no caso, que ele é antinatalista. Né? Ele é antinatalista. E aí a argumentação do Chris Byron, ela vai na seguinte linha. Vou até pegar aqui, pra não distorcer a argumentação do cara. Porque ele tem uma parte que ele argumenta em favor desse ponto, né, o Chris Byron. Mas enfim, a argumentação dele vai na linha, né, enquanto eu pego aqui, ele vai na linha justamente de ilustrar que a existência, ela não é boa, entendeu? O ser, né, enquanto existir, não é bom. E aí, a partir disso, ele tenta problematizar, né, no caso, visões metafísicas opostas, né, que tomam, no caso, a existência como algo bom. Né? Aqui, já achei. Já achei aqui. Então, basicamente, ele argumenta o seguinte, né? Ele pega aqui, no caso, o argumento do David Benatar, né, no livro, que é justamente o argumento da assimetria entre a dor e o prazer, né, e coisa e tal. E ele defende o seguinte, ó. Abre aspas. David Benatar, in Better Never Have to Have Been, né, melhor nunca ter sido, defende a afirmação de que a existência é categoricamente pior do que a inexistência, porque vir a existir implica necessariamente danos, mas nunca existir é perfeitamente aceitável. Para justificar essa afirmação, ele apresenta 4 premissas e revela uma assimetria entre as nossas considerações sobre o bem e o mal. Aí, ó, premissa 1. A dor é ruim. Premissa 2. O prazer é bom. Intrinsecamente, né, no caso. É nesse sentido que ele toma, tá? No entanto, aí ele coloca aqui, 3. A ausência de dor é boa, mesmo que esse bem não seja desfrutado por ninguém. Né? Aí, 4. A ausência de prazer não é má, a menos que haja alguém para quem esta ausência seja uma privação. Aí o Benatar ilustra aqui, né? Aí ele diz o seguinte, ó, as premissas 1 e 2 parecem corretas, e para os fins deste artigo serão aceitas como verdadeiras. A existência de outros bens será discutida abaixo. No entanto, as premissas 3 e 4 constituem uma assimetria. Essa assimetria diz respeito à ausência de prazer e dor. Essa não é uma assimetria artificial, é uma assimetria que tomamos como certa em relação às questões da procriação e que também incorporamos nas nossas reflexões éticas gerais. É uma coisa que a gente incorpora, a gente utiliza na nossa reflexão ética, quando a gente está refletindo, a gente geralmente reflete sobre isso. Mesmo não sendo utilitarista, hedonista, a gente toma isso como dado, geralmente. Por exemplo, tomando a premissa 3, pensamos literalmente que é bom quando crianças, adolescentes, estudantes universitários e aqueles que não estão preparados para ter filhos evitam ter filhos. As comunidades seculares elogiam o controle de natalidade
para os despreparados. E consideramos essas coisas boas porque se os despreparados tivessem filhos, essas crianças sofreriam. Mas quando não tiveram filhos e ninguém está sofrendo, isso é bom, porque a ausência de dor é boa, mesmo que esse bem não seja desfrutado por ninguém. O qualquer um, neste caso, são as crianças inexistentes. Agora, a premissa 4. Esta premissa é defendida observando uma consistência. Aqui a premissa 4 é a premissa seguinte. Ó. A ausência de prazer não é má, a menos que haja alguém para quem esta ausência seja uma privação. Né? E aí ele defende o seguinte. Ó. A premissa 4... esta premissa é defendida observando uma consistência nas reflexões éticas comuns. Enquanto escrevo neste artigo, estou ocupando um pequeno espaço em uma sala. Ocupo talvez 1/5 do espaço total dessa sala. Ninguém entraria nesta sala e lamentaria a ausência de espaço ocupado, exigindo que o resto da sala fosse preenchido. Nem estou indignado que a minha cozinha e o meu quarto de hóspedes estejam vazios neste momento. Né? Acho que ninguém tá nervoso aqui, que ninguém tá, tipo, triste, que não tem ninguém aqui, sei lá, não tem uns 50 caras aí no quarto do Fujita. Né? Tem, sei lá, um monte de gente aí no quarto do Fujita, né? Tá a cidade inteira aí no quarto do Fujita, sei lá, quantas pessoas cabem aí na casa do Fujita ocupando esse quarto aí vazio do Fujita, né? Ninguém entraria nessa sala e lamentaria a ausência de espaço ocupado, exigindo que o resto da sala fosse preenchido, né? Nem estou indignado que a minha cozinha e o meu quarto de hóspedes estejam vazios neste momento, né? Porque não tem ninguém lá cozinhando, sei lá, na cozinha do Fujita lá, e coisa e tal. Não pensamos que o espaço restante deva ser ocupado por seres arrebatados pelo prazer. Nem olhamos para o céu e desejamos que a lua estivesse repleta, ombro a ombro, de entidades que experimentam o prazer orgástico, né? Sei lá. Ou prazer, ou tivesse felicidade, ou tivesse bem, ou qualquer coisa assim, né? Por outras palavras, a ausência de entidades na lua e no meu quarto não é má, porque a ausência de prazer não é má, a menos que haja alguém para quem esta ausência seja uma privação. Que a lua esteja vazia e meu quarto seja espaçoso. É perfeitamente normal, porque a ausência de dor é boa, mesmo que esse bem não seja apreciado por ninguém. Observe que se alguém discordar desta afirmação, então deverá aceitar que o universo é uma criação lamentável, uma vez que é predominantemente um espaço desocupado, caso em que Deus certamente não é bom, ou pelo menos um criador muito pobre. Se aceitarmos, né, no caso que foi argumentado até agora, segue-se que a inexistência é preferível à existência, porque a existência senciente sempre envolve algum dano. Por exemplo, fome, sede, joelhos esfolados, câncer, resfriados comuns, brigas, etc. Né? O que é ruim. Mas a inexistência é boa pela premissa 3. Uma refutação comum é que algumas pessoas vivem as suas vidas com o excedente líquido de prazer e uma quantidade mínima de dor. Né? E, portanto, a existência é boa neste caso. Mas esta refutação perde o sentido do argumento. Perguntar-se se vale ou não a pena continuar a sua vida não é o mesmo que perguntar se vale ou não a pena começar a vida. Ou seja, trazer entidades à existência. Vamos fingir que existe um ser tão abençoado, Jane Doe. Ela sofre... Né, o Jane Doe aí. Ele sofre danos ocasionais, mas no geral sua vida é bastante prazerosa, boa, né? E não tem muito sofrimento, coisas assim que favorecem com que, no caso, toda aquela percepção de um bem positivo, né, para a vida dele seja destruída de uma hora para outra, qualquer coisa assim, né? É certamente bom que Jane esteja aproveitando a vida agora que está aqui. Mas se ela nunca tivesse existido, isso não seria ruim para ela, já que as coisas que não existem não podem ser privadas. E a ausência de prazer não é ruim a menos que haja alguém para quem esta ausência é uma privação. Além disso, a inexistência de Jane Doe é boa, uma vez que a ausência de dor é boa, mesmo que esse bem não seja apreciado por ninguém. Observe que se alguém discorda da afirmação de que as coisas que não existem não podem ser privadas e não estão de alguma forma em pior situação, então deve aceitar novamente que Deus é mau ou um criador pobre. Uma vez que dentre os zilhões e zilhões de seres possíveis que poderiam existir, apenas dada a diversidade de espermatozoides e óvulos, a privação é onipresente, né? Quase onipresente, praticamente. Onipresente, já que tem tudo é dotado de ser, tudo existente, coisa e tal, né? Mas aqui tá falando dos seres, né? Dos seres ali vivos, né? Organismos. Mas eu diria o seguinte, né? E aqui já entra o meu ponto. Eu diria o seguinte, talvez, Fujita, qualquer ser que haja, mesmo que esse ser não seja um organismo vivo, ou qualquer coisa assim, que seja capaz de ter dor e prazer, talvez essa coisa não seja boa. Quem sabe, no caso, inclusive, esse Deus seja justamente visto, né? O Deus do malteísmo talvez seja visto justamente como intrinsecamente mal e tenha uma metafísica própria, né? Uma articulações de teorias metafísicas próprias que o caracterizem, que no caso ilustrem, que no caso esse ser, ele é extremamente terrível, justamente porque o ser está em todo lugar, né? Tudo aquilo é dotado de ser, por assim dizer, né? É de um certo modo, né? Por assim dizer. Então,
Eu penso, né, estendendo aqui um pouco o ponto do Chris Byron, mas ao meu ver o ponto do Chris Byron já contribui um pouco para minar essa ideia, né, do bem, né, se aliar com o ser e coisa e tal. Talvez isso ilustre que justamente esse ser seja mais razoável diante desse tipo de visão que a gente tem, né, desse tipo de perspectiva específica, não? E aí, se isso for razoável, como é que fica, né? Como é que fica aí? Tá, Porque, então. assim, pelo que eu percebo, Ah, primeiramente, as teses metafísicas que você está advogando depende de concepções particulares, né, ali, principalmente acerca do que os organismos vivos são direcionados, e aí entra a questão das teorias de motivação moral, e aí entraria uma outra discordância que eu posso entrar, e que, na não, acho verdade, que a gente tem, nem tudo... acho que tem que ser uma de cada vez aqui. Tem que ser uma de Tá, cada vez aqui. tá, então Tá, vamos eu ficar posso, eu só posso nesse ponto. comentar. Esse ponto aqui Tá, vamos focar nesse ponto que eu dessa acho ele bem tese. interessante. Que é em termos Eu, justamente do livro do Bennett. sim, eu conheço o livro, já acho absurdo, né? Conheço as coisas que ele fala. Mas, assim, o ponto para mim é que talvez fale, tanto na concepção dele quanto do Collins, que a gente estava discutindo, na definição de mal aqui, o último aspecto que quase todo mundo esquece, que não é uma mera privação de um bem, é uma privação de um bem devido, né? Essa partículazinha aqui no final, devido, ela é muito importante para tudo fazer sentido, porque veja, quando a gente fala que a inexistência de uma pessoa que eventualmente poderia sofrer, quando a gente fala desse negócio de controle de natalidade, a gente não está falando de um bem para essa pessoa como ele, assim como você mesmo leu, né, admite, porque essa Uhum. pessoa não existe. A gente está Uhum. falando que seria um bem dado um dever aqui social de bem-estar comunitário. Ou seja, por exemplo, se a gente fosse levar essa discussão para o âmbito político, é dever do estatal, pelo menos eu sei que você é um libertário, tá? Mas na minha concepção, Não, na minha concepção política, é pode um usar. dever. Então, na minha concepção política, é um dever do Estado, sei lá, promover a liberdade positiva, o bem-estar das pessoas. Então, no sentido de que, por exemplo, eu sei que aqui os católicos iriam discordar de mim, porque eles não são a favor do controle de natalidade, coisa nenhuma, né? Mas em relação, por exemplo, um Estado que pensa que para as contas públicas é melhor você ter um controle de natalidade ou coisa assim, faria total sentido eles dizerem para as pessoas não terem filhos ou limitarem, sei lá, estou colocando aqui hipoteticamente, não estou dizendo que eu sou a favor desse tipo de medida, tá? Mas, assim, hipoteticamente falando, a gente poderia dizer que é um bem meio que por causa disso. Pensando em um todo de uma comunidade, existe uma razão de conveniência para que as pessoas não coloquem mais pessoas que vão sofrer, que a gente não vai ter condição de aglomerar e tal. Então, por esse ponto de vista, acaba, acaba sendo conveniente, de fato, para essa sociedade o controle. Por esse ângulo específico, e eu não estou me comprometendo com essa tese, tá? Mas só para deixar claro. Então, só para ilustrar o negócio do devido, entendeu? É uma privação de um bem devido. Então, se não existem pessoas, um organismo orgânico para o qual se deva um bem-estar ser necessário, realmente não tem nada de a gente dizer não é bom nem mal, porque a pessoa simplesmente não existe, entendeu? A gente diria que é um bem. Se a gente diz que é um bem, a gente olha, mesmo que implicitamente, para um ponto de vista social e não por aquela pessoa inexistente, porque ela, como um ser inexistente, ela é pior do que um objeto abstrato, assim, né? Porque não tem positividade, não tem nem o que se falar dessa pessoa que não nasceu, entendeu? Então, eu iria um pouco por aí, assim. Eu sei que você vai querer comentar, mas só para eu não esquecer, para eu não deixar passar, nessas passagens todas que você leu aí das paródias do Collins, né? Por exemplo, ele diz um negócio assim, né? Você leu, a paródia dele seria mais ou menos assim, esse trecho eu traduzi. Nada é bom a menos que promova, beneficie ou retifique algo. Mas algo inerentemente bom poderia existir separadamente de outras coisas. Isso para parodiar supostamente a versão de Agostinho, né? E não Uhum. beneficiando nada. Portanto, não pode haver nada inerentemente bom. Portanto, o bem é apenas uma privação. Ele e outros desses articulistas acabam, uma hora ou outra, flertando com a ideia do mal como um co-princípio na natureza, que é exatamente aquilo que Agostinho tentou contrapor contra os maniqueus, e não só contra os maniqueus, tá? Contra os priscilianos e os pitagóricos, né? Mas, Uhum. assim, se eu pudesse dizer, se eu pudesse comentar isso aqui, eu falaria o seguinte: olha, essa segunda premissa que ele tenta parodiar tá errada na nossa visão, né? Tá errada, porque não tem nada que seja bom que não esteja beneficiando algo na nossa visão. Como você falou, até a existência é uma coisa boa, né? Então, a não Uhum. ser que ele esteja pensando em uma visão puramente externalista de beneficiar. Mas na nossa visão, beneficiar é tanto promover quanto possuir as devidas perfeições,
como que é, por exemplo, benéfico você ter saúde, né? Então, assim, Agostinho, ele fala de uma coisa destruindo a si mesmo também, né? E ele, justamente esse destruindo a si mesmo, se você notar, ele oculta isso na segunda paródia. Ele não menciona o a si mesmo, que aparece na primeira versão em inglês, o destruindo a si mesmo. Entende? Então, isso aqui, para mim, é um truque um pouco errado que ele usou aqui, entendeu? Um truque muito certo, não, porque a versão de Agostinho fala que até o mal, quando a pessoa faz contra si, também é o mal. Mas na versão, olha como é que ele coloca aqui. Nada é bom a menos que promova, beneficie ou retifique algo. Mas algo inerentemente bom poderia existir separadamente de outras coisas e não beneficiando nada. Ou seja, da mesma forma lá, ele poderia ter colocado nem mesmo a si mesmo, né? Só que isso já negaria o que ele mesmo está dizendo, né? Que não beneficia nada. A si mesmo a coisa se beneficia. Isso, Entendi. por exemplo, como, por exemplo, a perfeição de ter saúde, ou então, como eu falei, o mero ato de existir, como mantendo a forma, o ato de ser daquela essência durante o tempo, entendeu? A gente já considera isso uma coisa boa. Sim, sim, sim. Faz sentido esse ponto que você fez. Porque assim, também entra naquele ponto que o próprio Hit, né? O próprio Hit e o Page, eles respondem, né? Porque parece que, por exemplo, se pegar a visão tomista, então, que é a questão lá do papel funcional atributivo. Lembrando que, assim, eu estou em guerra contra o tomismo. Assim, muitas dessas visões aqui, muitas dessas visões são compartilhadas por toda a escolástica, tá? A gente meio que pensa, é a visão tomista. Puxa, mas isso aqui um escotista diria, isso aqui qualquer Certo, outra, certo. tá? Mas tudo É pra bem, deixar pode claro falar. pro pessoal que não esteja tão familiarizado, talvez, né? Aliás, os escotistas seriam até mais agostinianos do que os tomistas, né? Mas enfim, pode continuar. Uhum. Então, esse ponto aí eu acho que ele se alinha também com aquela visão, né, acerca da noção do papel atributivo e funcional, né, acerca do bem, né, o bem como alinhado com aquilo exercendo a função pela qual ele é devida, né, e coisa e tal, né, a função pela qual aquela coisa ah, né, caracterizada, né, ela é caracterizada justamente em virtude também, em certa medida, do papel funcional que ela pode vir a exercer em virtude da essência que ela possui, das perfeições que ela possui e coisa e tal, né. E o Hit e o Page, eles tentam ilustrar justamente esse problema na argumentação do Collins, né? Mais ou menos nessa linha. Falar, você tá parodiando isso daí, mas você tá se esquecendo que isso daqui depende desse account aqui, né? Do papel atributivo e funcional, assim, de uma coisa, né? Tal como um bom livro é um livro que você consegue abrir, né? É um livro que você consegue pegar e abrir, né? Consegue ter a função adequada, exercida, né? Pela qual ele foi designado, né? Pelo qual ele foi escrito, ele foi elaborado, né, e coisa e tal, né, um livro que, no caso, não abre, você não consegue ler os conteúdos que tá dentro do livro, não é um livro bom, né, é um mau livro, por assim dizer. Você falou uma coisa muito importante, porque a gente tem que lembrar que, assim, nessa visão que a gente está defendendo, e que eles falaram perfeitamente, né, que é uma visão teleológica, né, ou seja, do bom Teleológico, isso. funcionamento do Exatamente. bem, porque o bem aqui ele está sendo visto como uma causa final, tá? Uhum. No final das contas, o bem é uma causa final nessa visão escolástica, né? E lembrando que ele é uma causa final, mas ele é algo ontológico que depois se contrai em uma versão moral. Então a gente tem que tomar só o cuidado para a nossa audiência quando ouvir, a gente não confundir que a gente está falando de duas camadas de bem aqui. Existe uma camada Uhum. ontológica que aí diz respeito a tudo que você falou de boa funcionalidade, um bom livro, um bom computador, um bom celular que está funcionando bem. E essa noção comum das coisas ontológicas vão se contrair em um bem moral, que são principalmente de três tipos na escolástica, né? Que é o deleitável, o bem útil, eu até mencionei isso no meu texto aqui, né? Então, Uhum. só para lembrar, então é perfeitamente isso, é perfeitamente isso. Inclusive, eu acho que o Collins piora muito a situação quando ele usa o exemplo do Schopenhauer, mas depois eu falo sobre isso, se queria completo o seu raciocínio aí. Sim, é. Porque uma das maneiras dele tentar motivar essa ideia do mal intrínseco, né, é justamente em termos do... para rebater principalmente as ideias, né, de cá, existe uma prioridade conceitual e ontológica do bem em relação ao mal. Para contrapor isso, ele cita o Schopenhauer, né? Ele cita o Schopenhauer e a ideia de que, no caso, o sofrimento e a maldade é justamente aquilo pelo qual é caracterizado intrinsecamente, né? Em si mesmo, ou algo assim, né? Ele tenta ilustrar isso através da passagem do Schopenhauer ali no Evil God Challenge Extended and Defended, né? Ele tenta Uhum. ilustrar isso lá. Uh, Para mim, eu acho o exemplo terrível, tá? Assim, por que, assim? Por que você acha aí? Expõe aí. eu não sei se você concorda, né, com o uso mas para mim quem usa aquele exemplo ali, para mim não entendeu absolutamente nada dessa discussão sobre bem, porque assim, qual que é a ideia que está por trás disso, né? Tentar postular o mal como uma coisa realmente positiva, né? Para tentar É porque ali, quebrar.
É porque ali ele tá tentando rebater uma alegação de prioridade conceitual que geralmente fazem de forma genérica também, eu acredito, né? Ele não tá rebatendo só o Agostinho ali, né? Não tá tentando parodiar só o Agostinho, ele tá tentando responder uma galera que talvez tente identificar ali a noção de bem, né, com a de existência, né, em termos analíticos ou qualquer coisa assim, né? Eu acho que ele tá mais focado É, nisso também. mas se você ler bem, é claro, acho que sim, acho que dá para ir por aí também. Mas se você ler bem o contexto que ele está falando, ali, se você pega a sequência do artigo que ele está concatenando, Uhum. essas visões de privação não funcionam. Aí veja aqui, por exemplo, o argumento 1 e o argumento 2 que eu acabei de comentar aqui rapidinho. E aí ele menciona, e parece que a gente poderia fazer uma inversão para ilustrar algumas coisas que ele falou, dizendo o seguinte: olha, no final das contas, o mal tem um aspecto positivo, porque a dor não é a mera ausência de prazer. Né? Então, esse é o ponto que ele fala assim: se o mal ele é a privação de um bem, como que você vai explicar a dor que não é uma ausência de prazer? Porque na cegueira até faz sentido, né? O exemplo que a gente dá da cegueira, né? Que a Uhum. cegueira é a ausência da visão, então realmente é um mal. Mas e a dor, que é uma coisa que está sendo infligida, ali que você sente, né? Que tem uma manifestação até fenomenológica da pessoa, como você está dizendo Sim. que isso é uma privação? Na verdade, Esse esse é um que é o exemplo. ponto. Esse tipo de questão, né, de contra-exemplo, principalmente o da tortura, né, é algo que, inclusive, filósofos analíticos contemporâneos costumam usar contra a teoria do mal como privação, né? Eles tentam usar isso justamente para ilustrar a implausibilidade da tese metafísica do mal como privação, nesses termos, né, desse tipo de sensação fenomenológica, né, ou fenomênica, né, qualitativa ali, né, da experiência, né, em primeira pessoa, subjetiva da dor, né, como algo presente ao invés de ausente. É um tipo de fenomenologia que caracteriza algo positivo ao invés de negativo, né, em termos ali É, postos, sim. né? Pois é, a questão é que para mim o exemplo é péssimo, né? Porque assim, deixa eu tentar explicar aí, deixa eu ver como que eu explico isso de forma minimamente compreensível aqui. Volta um pouco ao que eu falei da questão da privação do bem devido, tá? Uhum. Mas é porque assim, a dor, você pode descrever esse mal não como uma privação. Na verdade, eu acho que nenhum escolástico, em nenhum momento, descreve esse exemplo, né? Assim, de que a dor ela é uma privação do prazer, como falam, né? Na verdade, uma coisa muito curiosa, porque o Francisco Soares, nas disputações 10, acho que a décima não, seria a 11ª, que a 10ª é sobre o bem, a 11ª é sobre o mal. Ele rebate alguns exemplos muito parecidos, né? Que falam sobre esse negócio, do mal ter uma certa positividade e tal, que meio que levantaram na época também. Mas o ponto é que, por exemplo, você pode descrever a dor, você pode decompor a dor também em um aspecto material e um aspecto formal, né? Então, veja, por exemplo, que o material e o formal da dor, eles vão acionar, vão funcionar, poderiam funcionar da seguinte forma. Essa é uma forma de responder, tá? O Francisco Soares dá um monte de forma de responder, mas o que eu acho que seria mais didático e interessante, mais direto aqui, é que o mal ele pode ser decomposto também nisso, no material e num formal, um aspecto, eu não diria bem aspecto, mas assim, no que a gente chama de materialité e formalité, né? Então, por exemplo, Uhum. imagina que você tem, deixa eu tentar, imagina que o que está sendo privado aqui não é o prazer, porque o oposto de prazer realmente, a privação do prazer não necessariamente precisa ser a dor, mas uma privação do bem-estar da pessoa, né? A dor ela acaba sendo uma privação do bem-estar como um bem que a pessoa tem que ter de forma holística, né? E aí ela vai se. Mas você pode dizer, mas só que aí fica muito genérico, porque a privação do bem-estar pode ser várias coisas que não a dor. Pode ser, por exemplo, a cegueira, vai ser uma privação do bem-estar, porque acaba tirando um aspecto de utilidade da pessoa. Uma ferida que talvez não doa, né? Que não tem um aspecto muito intensivo de dor, mas, por exemplo, é uma ferida oncológica que não coça, não faz nada, mas ela está causando mal à saúde da pessoa e não sei o que, não sei o que e tal. Mas é que tá, você vai diferenciar isso daí pelo aspecto material. Assim como muitas coisas nessa visão do teísmo clássico se diferenciam, também se individuam pelo aspecto material. Então, qual seria o material aqui desse aspecto da dor? Seria justamente a impugnação, né, a pressão em nossos receptores, por exemplo, né? Pensar puxar pela medicina, né? Isso seria quando você aflige isso na pessoa que faz um estímulo de nossos receptores, você acaba tirando, privando a pessoa de um bem-estar que é devido a ela. Então, eu tiro o aspecto da oposição, da contrariedade do prazer e consigo colocar o formal Hum, dela como a privação do bem-estar sendo certo, mas individuada no material. Oi.
Certo, mas aí também ilustra uma espécie de mal-estar presente e que tem uma fenomenologia ali que parece ter algo de positivo de fato. Parece ter algo positivamente da pessoa de fato, né? Mas só que Ali. todos É, os males, mas e eu todos os acho que o males. ponto, e o ponto Não, desses mas assim. contra-exemplos Ah, E o ponto desses contra-exemplos geralmente é ilustrar a contra-intuitividade desse tipo de visão, né? É justamente porque geralmente o pessoal da filosofia analítica geralmente atribui um peso muito grande para a questão das intuições, né? Então, quando eles veem esse tipo de visão extremamente contra-intuitiva, isso já serve como uma evidência contra elas, né? Contra esse tipo de teorização. Para isso que servem os contra-exemplos geralmente, né? Não é exatamente para ilustrar contradição ou contrariedade, assim. Tipo, ilustrar contradição de fato em alguma coisa, não exatamente, né? Mas para ilustrar não, implausibilidade. mas só que todos os contra-exemplos que falam disso mencionam dor e prazer, né? Uhum, uhum. Não Sim, sou eu sim, que sim. estou inventando isso. Sim, É o sim. Não, não, Schopenhauer não tá. cita, o Collins cita, todo mundo fala. E Sim. eu estou dizendo só que você não precisa definir assim. Eles estão meio que engessando, eles estão amarrando a definição aqui do que seria o mal de dor, nesse caso, para essa visão muito limitada, que é simplesmente errada, entendeu? Isso aqui é simplesmente um espantalho. No final das contas, assim, David, todos os males, eles se manifestam presentemente no mundo. Todos eles têm um grau de positividade, mas não pelo aspecto formal da malícia. Entende? Por exemplo, Eu não- uma pessoa que assalta você, isso acontece de verdade, entendeu? Uma pessoa que mente para você, a mentira aconteceu de verdade. Quando você está tendo dor e privação do seu bem-estar, isso acontece de verdade, está lá acontecendo. Tem um aspecto positivo, porque sempre você vai ter uma composição materialité e formalité. O que é a privação aqui é daquilo que faz com que é aquilo que faz com que o bem devido não exista. E aí você tem que localizar em qual dessas coisas que acontecem na realidade é a privação desse bem devido. Quando a gente fala que o mal ele não é uma substância, que ele é uma privação, ninguém está esperando aqui que a pessoa diga que o mal não vai se manifestar na realidade, que ele não tem várias consequências sensíveis, entendeu? Ninguém está falando isso. Esse é o ponto. eu sei disso, eu só não concordo que isso daí seja um espantalho do Collins, eu acho. Eu acho que é mais uma tentativa de contra-exemplo intuitivo. Eu acho que é É mais uma isso. no mínimo, ou no mínimo uma tentativa de contra-exemplo mal sucedida, porque ele está tentando Depende do que você descrever. quer dizer, depende do que você quer dizer com mal sucedido, acredito eu. Porque se ele for Porque, bem sucedido em ilustrar uma intuição muito forte contrária a esse tipo de teorização, se a pessoa é uma intuicionista, ou atribui bastante peso para as intuições, isso pode servir como contra-exemplo efetivo. Porque parece que no tá, caso você está tentando que dar uma volta para poder explicar esse tipo de coisa, sendo que no caso você poderia, no caso, postular simplesmente a questão da positividade e atribuir isso para o aspecto já daquilo que já é intuitivamente, assim, pelo menos parece para muitas pessoas, né, que eu vejo, que é algo presente, né, algo que está presente e que tem positividade ali ôntica, né, e não uma mera negatividade, uma mera privação, né, uma compreensão de ser uma mera privação ou algo assim, entendeu? tá. Só uma coisa, em primeiro lugar, eu não Você entendeu sou. o ponto? O ponto é mais para Eu, quem eu, eu, atribui esse peso. eu entendi o ponto, que é uma tentativa deles, mas assim, é uma tentativa. Não Em acho que é um primeiro lugar. espantalho. Tá, não, tá. Olha só, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu não sou uma pessoa, sei lá, que defende o intuicionismo, tá? Eu não sou intuicionista. Sim, Então a gente teria sim. que talvez debater uma live toda para, sei lá, falar sobre o intuicionismo radical, conservadorismo fenomenológico e tal. Eu teria várias Uhum. discordâncias, justamente Sim, porque eu sim. sou um conceitualista e eu acredito que toda percepção da realidade é conceitualmente mediada, né? Então a gente teria que ter Uhum. uma longa conversa sobre esse rolê aí. Mito do dado e coisa e tal. O mito do dado, sellers e tal, enfim, a gente poderia falar sobre isso num futuro talvez um pouco mais distante. Mas assim, Uhum. o ponto é que quando você fala privação, não necessariamente você quando fala isso, uma coisa é privação da outra, quer dizer que você está postulando o seu contrário. Então assim, eu acho que isso aqui no mínimo um erro aqui do que significa o termo privação. Porque você privar uma coisa de algo para mim não gera, nem mesmo intuitivamente falando, a contrariedade daquilo. Então, por exemplo, você privar uma pessoa de calor não é para gerar o frio, por exemplo. Ela pode voltar só para a temperatura normal dela. Você vai, por exemplo, falar de uma privação do ato ruim. Não necessariamente você precisa falar de uma pessoa ainda fazer uma caridade para aquela pessoa. Ela pode simplesmente fazer uma ação indiferente. Entendeu? Então, esse é o ponto. Ele querer amarrar a objeção no exemplo de que
o contrário não é o contrário, na verdade o contrário até poderia ser, mas que a privação do prazer é o que gera dor, é simplesmente uma coisa que não se segue da descrição do que significa a palavra privação. Tá. Tá, vamos partir para outro ponto. Você quer ir para teologia natural, então?